começar, deixa eu me apresentar, né? Então, sou pastor Davi, sou pastor da Igreja Batista Regular do Calvário, lá em Brasília, Distrito Federal. Nós estamos lá há 3 anos. Me formei no Seminário Batista Regular do Sul no ano de 2015. 2016 eu fiquei ali no Paraná, então, em 2017 nós mudamos para Brasília. Está vendo aí a minha família, né? Eles não puderam estar, mas no meu colo está o meu filho mais velho, o André. Depois tem a Esther, segunda, no meu colo. A Lídia, que é a que está de pé. E no colo da minha esposa tem a mais novinha, a Ana. Ela tem 5 meses agora. Então, essa aí é a minha família. Inclusive, aproveitar o momento, eu vou pedir para os irmãos colocarem a Ana em oração. Ela estava com a febre bem alta, agora à tarde falei com a minha esposa e estavam indo para o médico, então se os irmãos puderem orar, nós agradecemos. E sabe como é que é, né? Os irmãos gostam de compartilhar as coisas, inclusive as doenças, então a gente já está esperando que todo mundo eventualmente fique doente, mas orar pelo cuidado de Deus pelas crianças. Deixa eu, antes de entrar exatamente no assunto dos Salmos, colocar o contexto. Foi interessante, o pastor Mark ele pediu para que nós trabalhássemos alguns temas nas oficinas, e quando ele colocou para mim, ele deu uma lista, e uma delas estava lá, orando os Salmos. Foi interessante porque às quartas-feiras, lá na igreja, a gente tem estudado os Salmos. Então, no nosso culto de oração, normalmente a gente é um culto um pouco mais compacto, né? Não sei aí na realidade dos irmãos, mas lá em Brasília é bem difícil o pessoal chegar, é muito longe tudo, é trânsito bem intenso, mais ou menos como aqui, né? Então o nosso culto ali vai das 8 às 9, é bem contadinho, mas a gente tem estudado os Salmos às quartas-feiras. Nós começamos lá no Salmo 1 e toda quarta-feira a gente estuda um Salmo. É uma coisa bem resumida, é uma coisa bem dinâmica, que a gente tira alguns princípios daquele Salmo. Acho que quarta-feira passada, se eu não me engano, a gente viu o Salmo 84. Né? Então a gente vai assim, Deus permitindo, a gente vai chegar até o 150. Então foi um tema que já me chamou bastante a atenção quando eu tive a oportunidade de falar, então eu fiquei bem empolgado com isso. Né? Aí eu estava conversando com uns amigos meus, eles falaram, mas o que você vai falar dos Salmos? Né? Tem tanta coisa. Aí um deles deu uma ideia, falou assim, você faz assim, abre lá no Salmo 119 e fala assim, a gente vai estudar só um Salmo, só o Salmo 119, mas antes vamos fazer uma leitura do texto. Já vai 1 hora ali, né? Eu falei, não, vamos fazer uma coisa mais dinâmica. Eu queria falar dos livros que eu utilizei, eu não coloquei ali no final. Se você quiser acompanhar ali na apostila, se não me engano é página 77, alguém confirma para mim? Página 77, então os irmãos podem acompanhar. Eu não coloquei os livros que eu utilizei, mas eu queria mostrá-los, pelo menos os da editora aqui, tá? O primeiro deles, Poder através da Oração, inclusive eu coloquei algumas citações aí para a gente ver primeiro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, é um livro bem conhecido, mas aqueles que já leram sabem que é um livro que você pode ler todo mês, e todo mês você vai ficar apanhando dos homens de oração aqui escrito. Toda vez que eu tenho meio medo de ler esse livro, eu falo assim, eu sei que eu vou apanhar, então não quero ler de novo, né? Mas é um excelente livro para incentivar os nossos membros a orarem, e para nós também, lógico, na nossa vida devocional. Outro livro que eu usei foi esse aqui, Deleitando-se na Palavra, um livro que dá dicas muito boas, muito práticas também, né? Kate Ferrin, um livro recomendado, se você ainda não leu, leia e divulgue para a sua congregação. E o último que tem ali, que eu posso indicar para vocês, é esse aqui, Vivendo na Palavra. Não sei se os irmãos já viram, é do Hendricks, né? Howard Hendricks e William Hendricks. Ele tem outros livros bons também, 7 Leis do Aprendizado, né? Foi ele que escreveu. Então, eu me baseei principalmente nesses livros. Lógico que tem outros que eu peguei, que eu citei. Tem o Lendo os Salmos, do C.S. Lewis, que me ajudou bastante também. Então, eu fui tirando as ideias. Primeira frase que eu gostaria de destacar aí, falando especificamente sobre oração, tá? Então, nós podemos aprender mais em 1 hora de oração, quando oramos realmente, do que em muitas horas no gabinete. É aquilo que até já tem sido falado aqui, né? E é importante porque
no nosso dia a dia a gente tem tanta coisa para fazer, tantas pessoas para atender, e eventualmente a gente acha que a gente tem que gastar muitas horas no gabinete. Só que muitas vezes Deus quer falar ali conosco através da oração, naquele tempo exclusivo que nós temos com oração, nos renovar ali. Então isso é bem importante. Orações públicas têm pouco valor, a menos que estejam fundamentadas e seguidas pela oração particular. Então, outra frase que eu tirei aí desse livro, né, O Poder através da Oração, gosto muito dele, vocês vão perceber, mas não adianta, né? Eu vejo pessoas que oram muito publicamente, bonito, palavras bonitas e toda aquela oração bem estruturada e tudo, e não adianta se você não tiver o seu tempo particular em oração, se você não se empenhar em oração no seu devocional particular. E por último aí, essa última frase, nossa capacidade para estarmos com Deus em nosso recinto secreto mede a nossa habilidade para estarmos com Deus fora dele. Então, se nós queremos ter capacidade de ser homens e mulheres de Deus que pregam a palavra, ensinam a palavra, são exemplos da palavra, vamos dizer assim, fora ali das nossas quatro paredes, a gente tem que empenhar tempo orando, ou dedicando tempo em oração dentro do nosso tempo devocional. Isso é muito importante. Então, e aí, para iniciarmos de vez, né? Falando agora especificamente sobre os Salmos, eu peguei essa frase do Atanásio, né, que ele foi bispo em Antioquia e tem em Alexandria, e tem aí nas suas anotações. A maior parte das escrituras falam a nós. Os Salmos, eles falam por nós. Então, o livro de Salmos, ele tem essa capacidade de exprimir, expressar as coisas de uma maneira muito, além de bonita, de muito clara, exatamente os nossos sentimentos nas mais diversas áreas, né? Então, achei interessante essa frase aí de Atanásio, mesmo quando a gente não consegue exprimir o que a gente está sentindo, falar o que a gente está sentindo, com certeza tem um salmo ali que consegue atingir aquela área, né? Mas afinal de contas, por que orar os salmos, né? Antes disso, deixa eu fazer uma pergunta. O que você usa para o seu tempo devocional? Você vai fazer o seu tempo devocional ali, o que você usa? Deem exemplos do que vocês usam no seu tempo devocional. A Bíblia, óbvio, né? Sim, essa resposta era a resposta esperada. Mais alguma coisa? Ouvir sermões? Às vezes eu uso também aqueles livros pão diário, presente diário. Livros de devocional. Muitos talvez peguem um bloco de anotações, né? Ali para anotar os seus pensamentos, canetas marca-texto, essas coisas. Você faz ou conhece alguém que usa o cantor ou algum inário para fazer o seu tempo devocional? É interessante porque poucas pessoas fazem isso. E a gente tem um inário disponível para a gente fazer isso, né? Unir o útil ao agradável. E eu não estou falando que os outros inários não são válidos, mas a Bíblia dedicou um livro inteiro como seu inário, né, que nos ensina tantas coisas, e muitas vezes a gente releva isso, ou ignora isso, né? Talvez, eu coloquei aí só antes de entrar nos slides, a gente fica naquela tentativa de nos desassociarmos daquelas rezas prontas, né? Afinal, quem faz reza pronta são os católicos ou outros que têm a oraçãozinha, né, do Pai Nosso, da Ave Maria, e talvez a gente, na tentativa de não nos associarmos a isso, a gente perde a vontade ou perde a habilidade de usar as próprias escrituras nas nossas orações, escrituras como estão escritas ali. Muitas vezes a gente não quer ficar repetindo exatamente por medo ou alguma outra razão, e nós deixamos de orar exatamente o que está escrito ali nas escrituras. O problema é que nós perdemos as bênçãos que isso pode nos trazer. Como eu já disse, né, não são poucas as vezes que a gente fica lutando em tentar colocar os nossos sentimentos diante de Deus, em abrir o nosso coração diante de Deus. Talvez a gente não saiba usar
as palavras, não sabe como se expressar, não sabe exatamente como organizar os pensamentos na nossa mente em determinada situação. E a hora que você vai ver, tinha um salmo ali. E você fala assim, poxa, é isso mesmo. Né? E como eu falei, em diversas áreas, em diversos tipos de sentimento que nós podemos expressar. E a gente fica confuso quando já tem um livro ali para isso. Então, talvez nenhum outro livro consiga refletir tão bem, né, toda essa gama de sentimentos que o ser humano sente nas suas diferentes situações, nos diferentes períodos da sua vida. Por isso é importante nós conhecermos e por isso é importante nós sabermos como utilizá-los no nosso tempo devocional, no nosso tempo de oração. Então eu vou colocar alguns motivos aqui de por que nós lemos os Salmos e depois eu vou colocar alguns motivos para orar os Salmos. Então, alguns assuntos que devem estar nas nossas orações quando utilizarmos os Salmos. Quero que os irmãos tenham em mente que, obviamente, a lista não é exaustiva. A gente não poderia, pela questão do tempo mesmo, trabalhar todos os motivos que aparecem, todas as razões que aparecem, mas são algumas coisas básicas, tá? No final, se tudo der certo, eu vou abrir um tempo aí para os irmãos para perguntas e comentários e a gente pode enriquecer o debate com outros temas que eventualmente não vão aparecer. Mas a primeira coisa que eu queria destacar do porquê nós orarmos os Salmos é porque eles nos ensinam a orar. E o que eu quero dizer com isso é fazer isso de uma maneira natural, não fazer isso de uma maneira mecânica. Várias vezes você começa ali a orar e já vem aquele modelinho pronto, né? Querido Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, abençoa o meu ministério na igreja, abençoa fulano, ciclano, cuida da saúde do X, do Y, do Z, e me ajuda nesse dia. Em nome de Jesus, amém. E eu não estou falando que tem alguma coisa errada em você orar assim. O problema é que quando você não está mais pensando no que você está falando. Né? Você ora assim porque parece que aquele é o único jeito que você sabe orar e aquilo se torna uma coisa mecânica. Se você tirar uma frase dali do meio, sua oração já bagunça toda. Né? Eu não sei mais orar se não for daquele jeito. Então, a gente começa a fechar nossa oração naquele quadradinho e parece que não pode sair daquilo. E quando a gente olha para os Salmos, a gente vê muitas vezes o mesmo sentimento expresso de maneiras totalmente diferentes. E a gente vê uma naturalidade, os salmistas conseguem colocar isso numa naturalidade, de uma maneira tão bonita e ao mesmo tempo tão natural. Fala assim, é isso mesmo que eu estou sentindo. Eles não tentavam colocar as suas emoções, os seus sentimentos, as suas palavras dentro de uma fórmula. Eles simplesmente expressavam. É lógico que tem toda uma poética envolvida naquilo, mas você não sente ao ler os Salmos uma tentativa de enquadrar alguma coisa em algum lugar. Ao contrário, as coisas parecem que eles são totalmente abertos. Então, a primeira coisa é porque os Salmos nos ensinam a orar. Então, essa frase aí de Martim Lutero, né? Como um professor dita os discursos para que seus alunos os leiam para os seus pais, esse livro prepara a nossa linguagem e nosso ânimo para que nós possamos nos endereçar ao Pai Celestial. Ele nos ensina como falar, ele nos ensina como expressar, ele enriquece o nosso vocabulário de oração. Você já viu uma criança, e aqui eu posso dar vários exemplos de criança, tá? Eu tenho 4 filhos, né? E todos em idade infantil. Já viu uma criança quando está aprendendo a falar? Ela vai falar o quê? O que você repete para ela, né? Fala papai, fala mamãe, e ele só vai repetir isso, ele vai repetir o que ele está ouvindo. E nós, quando estivermos orando, se a gente só não repetir o que está ouvindo, mas se a gente aprender esse vocabulário de oração com os Salmos, as nossas orações vão ficar muito mais ricas, muito mais sinceras, por que não? E a gente precisa aprender a sair do nosso quadradinho e olhar para os Salmos e ver como eles abrem o seu coração, as coisas que eles usam, como eles lidam com as situações da vida. Então, o primeiro motivo para nós
utilizarmos ou orarmos os salmos é porque, de fato, eles nos ensinam a orar. De fato, eles moldam o nosso vocabulário, eles moldam como nós vamos colocar as coisas diante de Deus. Eles nos ensinam a fazer isso, de uma maneira muito enriquecedora. O segundo motivo é porque eles redirecionam as nossas afeições. O que eu quero dizer com isso? Né? Vamos ser bem honestos. Né? As nossas afeições, elas são desordenadas. Se você já teve a oportunidade de ler aquele livro, Jonathan Edwards, Afeições Religiosas, né? Tem ali também, se você quiser, é um excelente livro. Mas ele trabalha muito como que nós podemos moldar as nossas afeições. E existe uma questão, eu vi ali um pouquinho do debate na outra oficina, da paixão e da afeição, é que no começo, Jonathan Edwards, que ele queria diferenciar os sentimentos, na verdade não vem dele, vem dos gregos, né? Os sentimentos nobres, vamos pensar assim, coragem, caráter e tudo isso, eles chamavam de afeição. Paixão eram os sentimentos mais impulsivos, mais carnais. Algum tempo depois isso foi se extinguindo, muitas vezes essa diferença. Mas a ideia é que os nossos pensamentos, eles são bagunçados, eles são desordenados. Muitas vezes você tem que, peraí, deixa eu colocar as minhas ideias no lugar. E os salmos, eles nos ajudam a fazer isso. Os salmos são um excelente antídoto, um excelente remédio, vamos pensar assim, para que a gente possa, como eu coloquei ali, amar o que é certo e odiar o que é errado. Porque o nosso desejo natural é o quê? Nós amamos o que a gente quer. É o nosso desejo. A gente quer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, e quando a gente não consegue, a gente fica bravo, a gente fica decepcionado. E muitas vezes a gente não prioriza aquilo que a gente realmente tem que querer. Por quê? Existe essa batalha, existe essa luta. E os salmos, eles realmente nos ajudam a moldar as nossas afeições, moldar as nossas vontades, para que a gente possa querer aquilo que é certo, desejar aquilo que é certo, buscar aquilo que é certo e odiar aquilo que é errado. Isso começa onde? Na oração. Pedindo a Deus que Ele faça isso. A gente não pode esperar que isso aconteça num passe de mágica, né? Então os salmos, eles nos ajudam a isso também. Terceiro motivo, eles ajudam a tornar o nosso relacionamento com Deus algo cada vez mais vívido. Muitas vezes a gente chega diante de Deus só como um jeito mecânico e um jeito frio. Sabe quando eu percebi isso na minha vida? Eu tinha o costume de orar com os meus filhos toda noite. Eu tenho esse costume. Então eu chego ali na cama e a gente ora. E aí um dia ele falou: papai, posso orar? Pode. E aí ele orou, igualzinho. Só que no outro dia ele orou do mesmo jeito, ele orou do mesmo jeito, ele orou do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a minha oração era sempre do mesmo jeito. Era uma oração mecânica de tipo: vamos orar e eu vou colocar você para dormir, que eu tenho outras coisas para fazer. E meu filho estava aprendendo aquilo. Então muitas vezes a gente chega e fala assim: não, eu vou orar porque é isso que eu preciso fazer, afinal, né, sou um homem de Deus e tudo mais. Então eu vou orar aqui, mas é porque, para tirar isso da minha agenda, para dar o tiquezinho ali no meu checklist diário, e eu tiro isso do caminho porque eu tenho muita coisa para fazer. E a gente chega dessa maneira mecânica, essa maneira fria. E quando a gente olha para os salmos, a gente não vê isso. A gente não vê essa frieza espiritual, ao contrário, né? Então, uma das coisas que nós temos que lutar, e que os salmos nos ajudam, tem que ser não só entender a palavra de Deus, até mesmo não só o praticar a palavra de Deus, mas deixar isso uma coisa viva na nossa mente, uma coisa emocionante, literalmente. Eu lembro, acho que um dos congressos, acho que foi o pastor Mark que falou, muitas vezes a gente vê Deus como
um tigre de papel. É um tigre, mas é de papel. É Deus, mas é um Deus que está lá no papel. São só palavras escritas. Abra sua Bíblia no Salmo 84, por favor. Olha só o que o salmista diz no Salmo 84. E lógico, é só um exemplo dentre muitos. Mas ele fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontra o cais e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E ele vai continuar, a gente não vai ler tudo. Mas você percebe o anseio do salmista, você percebe como ele anseia, ele anela esse relacionamento vívido, ele quer estar na casa de Deus. Ele quer aprender mais sobre Deus, ele quer estar debaixo dos cuidados desse Deus, e parece não, no caso, é o que ele mais anseia na vida dele. Nada tem mais valor do que isso. E muitas vezes a gente está naquele, olha, eu tenho que orar, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que participar de tal programação, como se aquilo fosse um fardo. Eu tenho que fazer, né? Fazer o quê? A gente quase coloca, fazer o quê, né? No meu caso, eu sou o pastor, fazer o quê? Eu tenho que ir. E o salmista não, ele tinha, o prazer dele estava nisso, ele ansiava isso. Na continuação do salmo, você vai ver que ele até, vamos colocar assim, ele invejava aqueles que podiam estar todo dia no templo do Senhor, aprendendo ali, e servindo ao Senhor, e louvando ao Senhor no seu templo. Privilégio que provavelmente ele não tinha, né? Talvez morasse longe, outras coisas. Mas era algo que ele desejava mais do que qualquer outra coisa. E aí a gente olha para nós e fala assim, poxa, será que é isso mesmo que eu expresso? A minha vida, será que ela transborda esse desejo? E os salmos nos ajudam a isso. Eles nos ajudam a tornar esse relacionamento com Deus algo vívido, algo realmente prazeroso. Não é só um fardo, não é só mais alguma coisa que a gente tem que fazer, não é só mais uma programação, não é só mais um culto, mas é estar ali, aprendendo da palavra de Deus, louvando a Deus, tendo comunhão com os nossos irmãos. E é um desejo vívido, transbordante. É esse o intuito disso. Tem uma frase bem interessante que eu tirei do livro Deleitando-se na Palavra, que eu comentei com os irmãos. Olha só que legal. Deus, é como se ele começasse a orar. A primeira oração dele, ele fala que devia ser algo mais ou menos assim: eu anseio muito por isso, por esse momento, né? Eu estou animado para estar com o Senhor e ler a sua palavra. Eu anseio ouvir a tua voz hoje. Eu não sei o que o Senhor tem reservado para mim, mas eu espero ansioso pelo o que tens preparado. Usa esse tempo devocional no caso, né, para me trazer mais para perto do teu coração, da tua alegria, da tua paz, da tua esperança, de ti. Olha só, você já pensou se a gente começasse a nossa oração assim, só em vez de, Senhor, obrigado por esse dia, não, Senhor, agora é eu e você aqui, só nós dois, e eu estou ansioso para ver o que eu vou aprender hoje, eu estou ansioso para ver como o Senhor vai me ensinar hoje, eu estou ansioso para ver quais situações o Senhor vai permitir na minha vida e que eu vou poder crescer com isso. Já pensou? Se todas as nossas orações, ou se o nosso tempo devocional diário sempre começasse assim? Quão diferente não ia ser o nosso dia, quão diferente não ia ser a maneira como a gente encara as situações que acontecem na nossa vida, mesmo quando dá tudo errado, né? É isso que nós precisamos desejar, é isso que os salmos nos ajudam a fazer.
Quarto motivo, eles nos ajudam a meditar. Agora, orar com os salmos nos ajudam a meditar. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos, eu vou colocar uns versículos aí, tem esses salmos. Se vocês puderem abrir e lerem, assim, a gente tenta tornar as coisas mais dinâmicas. Alguém lê ali, Salmo, aí a gente vai ficar só nos Salmos, tá bom? A gente não vai orando os Salmos, a gente não vai por toda a Bíblia, então a gente vai focar especificamente nos Salmos. Eu sei que tem outros versículos, outras passagens. Lê ali Salmo 1, os 2 primeiros versículos, alguém, por favor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então o salmista começa assim, resumindo ali a parte, para destacar, e nela medita de dia e de noite, é um padrão. Não é algo esporádico, é um padrão. Salmo 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, as palavras do meu lábio e o meditar do meu coração, aquilo em que eu estou pensando, aquilo que eu estou considerando. Salmo 119, 97. Minha meditação todo dia. Agora, é isso o que faz a meditação bíblica diferente. A meditação bíblica nos leva a quê? A encher a nossa mente com a palavra de Deus. E pensa nas religiões, a gente tem medo de vez em quando de usar esse termo meditar, né? Por quê? Quando a gente fala meditar, o que vem na sua mente? Tá, pensa fora da Bíblia então. O que é vendido como meditação lá fora? Transcendental. Algo transcendental, e normalmente eles vão falar, tem uma frasezinha chave para meditação, esvaziar a sua mente. Então, você tem que sentar num lugar calmo, tranquilo, botar uma musiquinha X lá, e você tem que esvaziar a sua mente. E a Bíblia fala exatamente o contrário. A Bíblia fala o quê? Enche a sua mente com a palavra de Deus. E os homens estão tentando meditar, resolver seus problemas, alcançar paz de espírito, seja lá, o X que for, ao esvaziar a sua mente. E a Bíblia fala, não é assim. Nós temos que meditar. O problema, ou um dos problemas, é que nós vivemos em uma época, em uma sociedade, que de modo nenhum nos incentiva à meditação. A gente está sempre correndo. A gente está sempre apressado para fazer alguma coisa. Você já assistiu Alice no País das Maravilhas? A gente é sempre o coelho com o relógio. A gente está sempre atrasado. Você está atrasado para ir para o trabalho, você está atrasado para buscar as crianças na escola, você está atrasado para ir para a reunião de oração, você tem que fazer isso, tem que. E muitas vezes a gente vai fazer o nosso devocional diário, e a gente lê ali o versículo do dia, no máximo considera ali, se a gente usa algum tipo de livro, a gente lê ali, vê o exemplo, vê a ilustração, fecha, Senhor, abençoa meu dia, amém. A gente não consegue parar para meditar. A situação está tão grave, eu comentei com os jovens outro dia lá na igreja, a situação está tão grave que eu perguntei assim, quantos assistem filmes não dá, mas séries na Netflix? Aí todo mundo levantou a mão, Ok. Aí eu falei, quem espera os 20 segundos para o próximo episódio? Nenhum deles. Você já percebeu quando se você já assistiu, acaba o episódio e aparece ali, o próximo episódio começa em 20 segundos. Ninguém espera. Todo mundo aperta. E eu descobri esses dias que eles mudaram, não é mais 20 segundos, acho que agora é 5 segundos. Porque ninguém, vamos ser bem honestos, ninguém espera mesmo. A gente não tem paciência para esperar 20 segundos para o próximo episódio. E aí a gente quer parar e esquecer tudo que está à nossa volta e meditar na palavra de Deus. Se a gente entrar nesse ritmo, se a gente entrar nessa correria que nos é imposta, isso não vai acontecer.
E os salmos nos exortam, nos ensinam. Fala, olha, medita, deixa a palavra de Deus entrar na sua mente, entrar no seu coração, deixa aquilo fazer algum sentido para você, sem ser só as palavras, sem ser só o capítulo do dia que você tem que ler. Aquilo tem que fazer diferença na sua vida, e não vai fazer diferença se você ler, fecha sua Bíblia e vai embora. Se você não reservar um tempo só para pensar naquilo que você leu, pensar em qual sentido aquilo faz para você, pensar em como você pode aplicar aquilo na sua vida, ou como você não está aplicando aquilo na sua vida, eventualmente, lógico que também temos que pensar nesse sentido. E os salmos nos ajudam nisso, eles nos exortam a isso. A senhora medita na palavra de Deus, e não faz isso só uma vez ou outra, não faz isso só quando você está precisando, faz isso de dia e de noite. É importante você saber, ou você deixar a palavra de Deus entrar na sua mente, entrar no seu coração. E de uma maneira geral, obviamente, eles vão nos ajudar em todas as situações. Não existe, basicamente, situação que você passe que os salmistas já não enfrentaram, que os salmistas já não passaram. John Stott, ele fala, a razão pela qual nós somos atraídos aos salmos é porque eles falam a linguagem universal da alma humana. Qualquer que seja o nosso ânimo espiritual, com certeza tem um salmo que reflete isso. Seja triunfo, seja derrota, animação ou depressão, alegria ou tristeza, louvor ou penitência, admiração ou ira. Qualquer sentimento você consegue encontrar no salmo. Já percebeu? Você tem salmista exultando a Deus por algum feito, você tem salmista em estado depressivo lá, não quer nada, você tem salmista orando para que Deus julgue a sua causa, você tem salmista em todos os sentimentos. Então, não existe um salmo que ele não reflita algum dos sentimentos humanos. Você tem louvores escritos a Deus em todas as situações. Então é por isso que nós devemos orar os salmos, ou pelo menos esses são alguns dos motivos pelos quais nós devemos orar os salmos. Como eu disse, a nossa lista não é exaustiva, né? Mas pelo menos eu quis destacar aqui alguns dos salmos para os irmãos. A segunda parte fala sobre o que orar. Afinal de contas, ok, eu sei por que eu tenho que orar, mas o que eu vou orar? Então, de novo, lembra, não é uma lista exaustiva. A primeira coisa que eu coloquei é por juízo, e parece muito raivoso isso, né? Mas se teve uma coisa que aflorou, pelo menos em mim, depois que eu cheguei em Brasília, é essa questão de se fazer justiça, né? De verdade, eu não tinha o costume de orar pelos nossos governantes, apesar de ser uma ordem bíblica. Mas quando você está ali em Brasília, é interessante isso, porque é uma coisa bem natural você passar ali onde tudo acontece, né? Então, a gente vai levar as crianças no médico, então você passa ali em frente à Praça dos Três Poderes, você pega, nós vamos para não sei aonde, então você passa em frente ao Memorial de JK, tudo ali. Aí, a gente vai para não sei aqui, aí você passa ali na Rua das Esplanadas, sabe, quando a TV mostra, né, aquele monte de prédiozão que tem os ministérios e tudo mais, e você passa ali, aquilo é aqui. Rapaz, outro dia o ano passado estava acontecendo um julgamento sobre homeschooling, lá no STF, e eu estava lá, eu me senti tão importante, eu entrei lá no STF, tem que estar até todo, né? E você senta lá, e você vê assim, igual aqui, assim, essa distância, o juizado entrando, os ministros sentando lá e debatendo, eu falei, rapaz, olha só. Mas aquilo é tão, parece que liga uma chave na gente, fala assim, eu preciso orar por essas pessoas. E muitas vezes as decisões não acontecem como a gente quer, né? Essa é a verdade.
E nós temos que aprender a orar, e um dos motivos tem que ser esse. Parece que é desanimador a gente viver nos dias atuais. Parece que as coisas não funcionam, né? Você vê lá gente querendo soltar os presos, e isso e aquilo. Você fala assim, rapaz, mas será que não tem justiça nesse mundo? E a gente olha para os Salmos e vê que isso não é exclusividade nossa. A gente vê que o salmista já expressava isso há muito tempo. O salmista já sofria injustiça, vamos dizer assim, dos juízes, há muito tempo. Olha o Salmo 143, versículo 12. E, na verdade, a gente poderia ler salmos inteiros dos salmistas pedindo a ajuda do Senhor, mas olha só que interessante que ele fala no 143, 12. E por tua misericórdia, ele fala, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Cara, já pensou? Você tem um inimigo e você fala, Senhor, mata fulano, por favor. Mas era o que o salmista estava sentindo. E ele não tem vergonha de expressar isso. Ele ora exatamente assim. Fala, Senhor, faça justiça. Eles são inimigos meus, eles são inimigos do teu povo. E eles estão atacando o seu povo, e denegrindo o seu povo, e fazendo injustiças muitas vezes contra o seu povo. Então, Senhor, julga essas pessoas. Olha o Salmo 130, vira uma página ali, né? O Salmo 139, 19. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. E, como eu falei, a gente poderia ver vários versículos dele falando isso. Mas nota uma coisa, sempre que você vê o salmista orando por juízo, você nunca vai ver ele falando que ele mesmo vai lá e vai resolver a situação na força dele. Você sempre vai ver ele pedindo ao Senhor, fala assim, Senhor, julga, Senhor, dá cabo para os meus inimigos, Senhor, destrói, Senhor, humilha, Senhor, abate. O salmista sempre coloca essa situação diante de Deus, nunca é na força dele, nunca é na ira dele, nunca é na própria vontade dele. Ele sempre coloca essa situação para Deus. E é interessante porque, aí de novo voltando lá para Brasília, né? A coisa mais comum do mundo lá é o quê? É você tentar atravessar um lugar para o outro e está tudo parado lá na esplanada porque está tendo alguma manifestação. Não, mas é por uma boa causa. E muitas vezes você vê crentes falando, não, a gente tem que ir, a gente tem que apoiar, e blá, 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 Eu não vou entrar nessa questão, mas a minha dúvida é, será que essas pessoas se empenharam em oração e falaram assim, Senhor, é o Senhor que estabelece pessoas, é o Senhor que tira pessoas de lá, o Senhor julga essas pessoas. Ou não foi Deus que permitiu eles estarem lá? Julga essas pessoas. Senhor, se revela para elas. Muda o coração delas ou o Senhor vai julgá-las. A gente quer muito ir e fazer na nossa própria força, né? A colocar o joelho no chão e orar. A gente tende a pensar que, isso não resolve, né? E o salmista fala, não, resolve. Tanto é que você nunca vê ele agindo pela sua própria carne. Você vê ele orando, fala assim, Senhor, olha, é a tua causa, é o teu povo, eu sou o teu servo. É o Senhor que vai cuidar, o Senhor que vai julgar, é o Senhor que vai abater, é o Senhor que vai tirar a hora que o Senhor quiser, no momento que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Então, uma das coisas que nós temos que aprender a orar primeiro, antes de sair falando mal do político X, partido Y, ou sei lá o quê, ou criticando o governo, e isso e aquilo, e eu não estou falando que o governo é perfeito, de modo nenhum. Eu não estou falando que nós não temos que batalhar para viver em paz, eu não estou falando que a gente não tem que ter uma consciência política adequada e usar os nossos direitos de maneira adequada, não é isso. Mas muitas vezes a gente consegue ficar tão indignado e querer resolver, e querer criticar, e querer... Mas o quanto a gente tem orado por isso? Para que o Senhor faça da maneira dEle, do modo dEle, no tempo dEle. Então, os Salmos nos ensinam a isso.
A gente poderia ler aí, os irmãos podem anotar depois, vai ver o Salmo, todos esses que eu coloquei ali, 9, 68, 72, 76, 82, 109, eles têm pedidos fortes, eles falam sobre juízo dos inimigos, mas todas as vezes eles colocam isso diante de Deus. Olha só que interessante essa frase do C.S. Lewis, ele fala isso em Lendo os Salmos, um dos livros dele. Ele fala, eu descobri que essas maldições, né, as maldições às quais o salmista ele deseja para os seus inimigos, vamos pensar assim, elas eram, de certo sentido, muito interessantes, pois observamos nela um sentimento que todos conhecemos muito bem, o ressentimento expressando-se com total liberdade, sem disfarce, sem inibição, sem vergonha, como poucas pessoas, olha que destaque interessante, se não as crianças, o expressariam nos dias de hoje. Por quê? Porque criança, né, é sincera. Ela chega e fala o que ela vê, ela fala o que ela está pensando. Muitas vezes a gente até consegue fazer isso, só que não para Deus. A gente quer deixar a nossa oração bonita, a gente quer deixar a nossa oração enquadrada, a gente quer deixar palavras certinhas para Deus, e o Deus fala assim, olha, eu olho para os salmos e o que eu vejo são pessoas abrindo o seu coração. E se eles realmente querem que Deus exerça o juízo naquelas pessoas, eles vão orar para Deus e falar assim, Senhor, dá cabo. Acaba com eles. Eles são os teus inimigos, eles são inimigos do teu povo. Eles não tentam disfarçar esse sentimento. Eles não tentam moldar esse sentimento, eles não têm nenhum tipo de inibição para Deus, nenhum tipo de vergonha para Deus. Afinal de contas, eles já conhecem o nosso coração mesmo. A gente não precisa ter medo de orar sobre isso, mas nós temos que orar sobre isso e confiar em Deus sobre isso, e não tentar agir nas nossas próprias forças. Mais um outro motivo por que orar. Orar agradecendo a bondade e a misericórdia de Deus. Olha o salmo, tem 2 salmos que eu marquei ali, Salmo 139 primeiro. Ele vai falar, Senhor, Tu me sondas e me conheces, a partir do versículo 1. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Enquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por detrás, por diante, sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Ele continua falando sobre isso, ele mostra a misericórdia de Deus. Fala assim, o Senhor sabe tudo da minha vida. E o Senhor cuida de mim de todas as maneiras possíveis. É interessante nesse salmo, porque ele destaca realmente isso, o cuidado de Deus em cada detalhe na nossa vida. Quando eu me levanto, quando eu me deito, quando eu vou para lá ou vou para cá, ou eu faço isso, eu falo, o Senhor conhece os meus pensamentos antes deles chegarem. O Senhor cuida de cada detalhe da minha vida. E na nossa oração, nós devemos orar nesse sentido, sabendo que nós temos que reconhecer esse tipo de coisa. A gente não tem nada do que esconder de Deus, ou tentar disfarçar diante de Deus. E nós temos que reconhecer que Ele é sim misericordioso conosco, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. O problema é que muitas vezes a gente não quer deixar, né? É aquela ideia do, Senhor, deixa que aqui eu cuido. Essa parte não precisa nem se preocupar, tá bom? Deixa que essa área aqui, eu cuido, eu sei que o senhor é muito ocupado, tem muita coisa para fazer, não é mesmo? Então, essa área da minha vida aqui, pode deixar. Não. Assim, Deus quer cuidar da nossa vida. Ele quer derramar as suas bênçãos, as suas misericórdias em cada área da nossa vida por completo. E muitas vezes a gente falha em reconhecer isso. Salmo 136. Destaca aí a misericórdia de Deus, né? Praticamente cada frase tem uma repetição, né? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, os Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que é digno, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele vai falando, ele vai crescendo, ele vai falando da história. O Senhor nos livrou dos egípcios, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. E cada coisa que ele fala, a sua misericórdia dura para sempre. Ele quer colocar uma ideia na cabeça daquelas pessoas que estavam cantando isso. A ideia aqui que se tem é como se fosse um coral dividido, né? Um lado fala uma frase, o outro repete, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fala outra frase, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando você ouve, ou as pessoas que cantavam, que ouviam, aqui uma coisa ficava fixa na cabeça de Deus, que é o quê? Que as misericórdias do Senhor duram para sempre. E aí eu me segurei, mas eu não citei, né? Lamentações 3, 22, 23, que fala que elas se renovam a cada dia, mas como a gente está indo dos Salmos, eu não coloquei. Mas elas duram para sempre. E aí o salmista fala que elas não só duram para sempre, mas elas duram, ou elas são aplicáveis em todas as situações da nossa vida. Agora, talvez você seja melhor do que eu. Eu não consigo muitas vezes enxergar isso. Ou eu não ajo como se isso fosse uma verdade na minha vida. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que eu falo assim, Senhor, foi domingo, não, foi sábado, esse sábado agora, eu tinha que entregar um trabalho do mestrado, e tinha que ser até meia-noite, obviamente, né? Sábado à tarde eu estava lá, digitando, e correndo, e entregando, e e de repente, meu computador fez assim, ó. Eu falei, Senhor, não brinca comigo não, isso não pode acontecer, e eu já entrei em desespero, né? Eu já comecei a ver outro computador, naquele momento, a última coisa que eu pensava na vida é que as misericórdias do Senhor estavam durando para sempre na minha vida. Eu falei assim, não, o Senhor está de brincadeira comigo, o Senhor quer me castigar, o Senhor quer fazer qualquer outra coisa, menos mostrar as suas misericórdias na vida. E eu sei que é um exemplo banal, eu só esperei um pouquinho, tirei a bateria, coloquei, ele funcionou, né? Não precisava de tanto desespero, mas o primeiro pensamento meu não foi esse. Tem coisas que acontecem na nossa vida, por situações que a gente passa, e vamos ser bem honestos, o primeiro sentimento que a gente tem é qualquer um, menos que as misericórdias e as bondades de Deus duram para sempre e servem para todas as situações da nossa vida. Ou não? Pelo menos comigo é assim. Então. E o salmista quer ensinar uma coisa para a gente aqui. Ele fala, Senhor, não importa a situação, não importa o momento, uma coisa tem que ficar fixa na minha mente, tem que inculcar na minha mente, que é o quê? As misericórdias do Senhor duram para sempre, servem em todas as situações. E quando eu olho para trás, eu consigo ver isso. Eu consigo ver a poderosa mão de Deus, eu consigo ver o braço estendido de Deus, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. E quando a gente se ajoelha diante de Deus e consegue reconhecer isso na nossa vida, fala assim, Senhor, pegando a oração que a gente já viu ali, né? Eu não sei o que esperar. Eu não sei o que vai ser do meu dia hoje. Eu não sei as situações que eu vou passar, mas eu sei de uma coisa, Senhor. As suas misericórdias duram para sempre. E elas se renovam a cada manhã na minha vida. Então não importa o que acontecer, me ajuda, Pai, a ter essa mentalidade de que as suas misericórdias duram para sempre na minha vida. E quando acontecer, isso tem que vir à nossa mente. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o propósito disso, mas eu sei de uma coisa, que as suas misericórdias duram para sempre, duram para sempre. E isso a gente está falando só de um salmo, só de uma lição. Imagina se a gente consegue fazer isso com as lições de todos os salmos. Acho que é o 3 mesmo, né? Estava certo? Ponto 3. Orar para que a palavra de Deus seja doce. E esse é bem interessante também. Olha ali o Salmo 19.
Alguém lê, por favor, Salmo 19, dos versículos 7 a 10, não inteiro. Apesar de ser um salmo muito bonito, veja só os versículos de 7 a 10. Olha só que interessante que Davi coloca quando ele está se referindo à lei de Deus. Você vê o amor genuíno de Davi pela lei de Deus. Agora, como que nós encaramos a lei de Deus? Esquece a Bíblia e tudo mais. Muitas vezes a gente olha para Deus, para a lei de Deus e vê o quê? Algo duro, né? Algo penoso. Quantas vezes, não, mas ainda bem que a gente está debaixo da graça e não da lei. Não é? Porque a lei é ruim. Mas é isso que Davi fala da lei? Ele fala, a lei do Senhor é perfeita. O testemunho do Senhor, né? A lei do Senhor, da sabedoria, eles são retos, eles alegram o coração. É um homem que olhava para a palavra de Deus, aquele que ele tinha naquela época, a lei de Deus, e via aquilo doce, tanto é que ele fala, né? São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Consegue sentir o amor que aquele homem, que Davi, né, no caso, tinha pela palavra de Deus? É interessante o Hendricks, aqui nesse livro aqui, do Vivendo na Palavra, ele fala assim, como que você encara o seu tempo devocional? Aí ele dá, eu lembro de pelo menos 2 exemplos, mas ele dá mais. Ele fala, tem gente que encara igual um remédio. Tem que tomar. Eu sei que faz bem, mas é ruim, né? Ele fala, mas a gente tem que ver como. A gente tem que ver, tipo, ele dá o exemplo dele, né? Morango com chantilly. Ele deve gostar bastante. Sabe aquele negócio de chantilly, assim, doce, com um morangão na frente, assim? Tipo, aí você come. Prazeroso. É isso que a gente tem que ter. O que C.S. Lewis vai falar disso é que isso é o nosso apetite espiritual. Você tem realmente fome da palavra de Deus nesse sentido, de enxergar algo doce, de enxergar algo agradável, de enxergar algo prazeroso? Ou você só vê como, ok, eu estou obedecendo, mas é tipo ir no dentista. Você sabe que você vai sofrer, mas vai fazer bem, né? Como que a gente tem enxergado a lei de Deus? Porque os salmos nos ensinam a enxergar a palavra de Deus não é como mais uma obrigação que você tem que fazer, tá bom, vou fazer, ou algo tipo, olha, eu vou fazer só porque está na palavra de Deus. Não, eu vou fazer porque eu tenho prazer nisso. Eu vou fazer porque realmente eu tenho alegria nisso. Eu tenho um apetite, uma fome em aprender isso. Isso é doce para mim. Isso é algo que me dá prazer de ter em contato, de aprender, de estar motivado com aquilo. Salmo 119, e é clássico, né? Ele fala muito da questão da lei, mas só queria destacar alguns versículos. Olha só que interessante. Salmo 119, versículo 16, por exemplo. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Olha o próximo versículo. Acho que eu inverti a ordem ali, né? Mas, ok. Versículo 14. Eu mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Para mim isso vale mais do que qualquer outra coisa que eu poderia ter. Versículo 50, 14 já foi, 20.
consumida está a minha alma por desejar incessantemente. Eu desejo incessantemente os teus juízos, né? A tua palavra, a tua lei. 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu me comprazo. Nela, mais uma vez, eu tenho prazer. 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. 54, eu repeti ali, 103. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Eu faço isso música, porque eu me alegro nesse tipo de coisa. 72. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. 18. Desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. 86. São verdadeiros todos os teus mandamentos, eles me perseguem justamente, ajuda-me. Acho que eu coloquei ali, mas enfim. Percebe como o salmista deseja isso? Como ele anseia por isso? Como para ele esses mandamentos de Deus valem mais do que qualquer outra coisa? E quantas vezes a gente chega e parece que é um fardo obedecer a palavra de Deus para a gente, né? Parece que é algo penoso, é algo quase que prejudicial para nós. Não era assim que o salmista enxergava. E não é assim que nós devemos enxergar. E nos Salmos nós temos uma boa lição sobre isso. Mais uma. Estamos acabando. Orar reconhecendo a nossa dependência de Deus. Olha o que diz o Salmo 8, versículo 4. O que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? O salmista reconhece a dependência dele de Deus. Quantas vezes a gente chega diante de Deus e ora para Deus, é quase que uma informação. Ó Senhor, eu estou fazendo isso, tá bom? Ó Deus, vou fazer isso, isso, isso. A gente já tomou a decisão. A gente não está dependendo da sabedoria de Deus, a gente não está chegando diante de Deus para pedir um conselho, a gente não está chegando diante de Deus para mostrar que a gente depende da sabedoria dEle, do poder dEle e do Espírito Santo nos capacitando. A gente já tomou a decisão. É como você chegar diante de Deus e falar assim, só assina embaixo aqui que já está tudo feito. Eu já decidi como é que vai ser. E o salmista olha para Deus e fala assim, Senhor, quem que sou eu? Eu sei que tem outros ali, a gente não vai colocar por causa do tempo, mas várias vezes o salmista chega diante de Deus e reconhece a sua incapacidade. Ele reconhece que ele não é nada. Ele fala assim, Senhor, eu sou dependente do Senhor, não é ao contrário. É interessante que a ideia de, na mitologia grega, os deuses eram cada vez mais fortes. Por quê? Porque você tinha cada vez mais adoradores. Então, quanto mais adoradores tinha aquele Deus X, né? Aí ele ficava bem poderoso, bem forte. Então, se diminuía as orações dos homens, os deuses ficavam fracos. Não é assim, não. Somos nós que ficamos fracos sem Deus. O poder de Deus não muda. E muitas vezes a gente esquece isso. A gente age por nós mesmos, ou a gente usa Deus só como um alívio de consciência. Você orou sobre isso? Orei. Orei. O que eu fiz foi informar a Deus. Agora eu não sei se você orou mesmo sobre isso. Porque se a gente orar mesmo sobre isso, se a gente reconhecer mesmo a nossa dependência de Deus, as coisas talvez seriam um pouco diferentes. Por último, o último exemplo, o último motivo que eu quero orar é o despojar e revestir. Eu sei que esse princípio ele é bem visto ali em Colossenses, é bem visto no livro de Efésios, mas no Salmo 1, que nós até já lemos uma parte, mas ele fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores e pronto. Não é só o tirar, não é só o não fazer algo, é você colocar alguma coisa no lugar,
você tira o velho homem, né? Nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo. O Salmo também traz essa ideia. Senhor, não é só o não é só tira alguma coisa, mas coloca alguma coisa. É mais ou menos assim, Senhor, tira esse sentimento de ira, ou de ódio, ou esse rancor que eu tenho do irmão fulano. Mas você não para aí, você fala o quê? E deixa eu amar ele, de verdade, com o teu amor, como o Senhor me capacita. Então não é só tirar alguma coisa, é colocar alguma outra coisa no lugar. O Salmo 1 fala, não, é bem-aventurado o homem que não faz isso, mas, pelo contrário, faz o quê? Tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, etc, etc. Esse homem vai ser como a árvore plantada e tudo mais, que vai dar fruto do seu tempo. Então, veja, não tem só um tirar, mas tem um despojar e um revestir. Senhor, tira isso e coloca isso. Tira a minha própria vontade, mas não me deixa no vácuo, não me deixa no vazio. Coloca a sua vontade. Essa é a ideia. Deixa eu só colocar aqui dois exemplos práticos bem rapidinho, né? Olha só como o salmista, e só voltando, né, para o Salmo 119, olha como o salmista usa a questão da oração e do louvor a Deus. O salmista usa a palavra de Deus para louvar a Deus. Versículo 12, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. E aí ele pede para Deus o ajudar a observar esses preceitos. Olha o versículo 18, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E depois ele quer entender cada vez mais essa lei. Versículo 27, faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e eu meditarei nas tuas palavras. Depois o 34 faz isso, dá-me entendimento para guardar a tua lei. Ele pede ajuda para aplicar essa lei na sua vida. Olha o versículo 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até o fim. Olha o 35, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo, inclina-me o coração aos teus mandamentos e não a cobiça. Eu quero aplicar isso na minha vida. Ele ora por misericórdia, baseado no caráter de Deus. Volta-me para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. E depois ele pede perdão, olha o 176, ele ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Senhor, me ajuda, eu quero conhecer a tua lei, eu quero amar a tua lei, eu quero aplicar a tua lei, e eu sei que eu por mim mesmo eu ando errante, eu preciso da sua ajuda. Olha que interessante isso aqui, Salmo 23, né? Já que é tão conhecido, a gente não podia passar sem citar. Mas você já parou, se você parar, você já pensou de orar assim? O Senhor é o meu pastor. E aí você para e começa a considerar o que está envolvido em ser pastor. Assim, Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor tem amor por mim. Eu sei que o Senhor vela comigo ali. E começa a considerar o trabalho de um pastor com as suas ovelhas. Aí depois você vai para... E nada me faltará, Senhor. Nada é nada. E se eu não tenho, é porque eu não estou precisando. Porque eu sei que nada do que eu preciso, o Senhor vai deixar de me faltar. Me ajuda a enxergar, Senhor, que eu não preciso desse tipo de coisa. Me ajuda a enxergar tudo que o Senhor já me deu e trabalhar com as coisas que o Senhor já me deu e explorar um pouco mais isso. Depois, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Senhor, é o Senhor que dá o repouso. É no Senhor que eu encontro o meu descanso. E você pode continuar isso. Para cada frase e comece a considerar exatamente o que você está lendo. E não só passa para outra.
ora considerando todas essas coisas que você vem lendo. Explora bem aquilo que você entende daquilo que você está lendo. Imagine o que poderia acontecer se os cristãos orassem dessa maneira. Não só algo mecânico, não só algo rápido para tirar do caminho. E aí se você tem dificuldade de orar literalmente os salmos, né, pega uma frase e medita nela e coloca isso diante do Senhor, leia o salmo, ou um salmo específico, e destaque um ou mais versículos, pega coisa que te chama a atenção. Depois você pega um caderninho de anotação e escreve o que você entendeu daquilo que você leu. E aí você ora de acordo com o que você entendeu daquilo que você leu. É uma outra maneira também que nós podemos orar os salmos. E aí, para finalizar, comecei com Atanásio, vou terminar com ele também. Se pensarmos em cada livro da Bíblia como um jardim com seus frutos particulares, os salmos são um jardim com todos os tipos de fruto. Ele está falando, se cada livro da Bíblia tem um destaque, um fruto específico, vamos dizer assim, nos salmos a gente encontra todos os tipos de fruto, e que nós possamos, já que nós temos acesso a ele, nós possamos fazer bom uso desse livro na nossa oração, que nós possamos encontrar esses frutos que os salmos nos proporcionam nas nossas orações. Irmãos, muito obrigado. Eu sei, como eu falei, não é um tema muito amplo, tá bom? Que a gente poderia ainda dar muitos mais motivos porque oramos os salmos. Nós poderíamos colocar muito mais coisas sobre o que orar nas nossas orações, mas eu espero que isso tenha ajudado os irmãos a batalhar na sua vida devocional, utilizar os salmos na sua vida devocional e realmente usufruir das bênçãos que eles proporcionam para nós. Algum irmão tem alguma consideração, alguma pergunta ou até mesmo alguma dica que creia ser válida? Entendi, tem um microfone ali. Não? Então, bom, tem aqui. A questão dos salmos imprecatórios, o Novo Testamento vai falar que os nossos inimigos não são a carne e o sangue, mas os principados e as potestades, né? Sim. Nós podemos aplicar as orações imprecatórias também? Será que nós podemos, no sentido de nós orarmos para que Deus nos proteja do mal, ou para que Ele nos livre dos inimigos espirituais? Eu creio que sim, mas sempre lembrando, porque o ponto central daqueles salmos, a gente vai ver, é sempre colocando para Deus fazer. Você não vê os salmos imprecatórios sendo utilizados como uma licença para matar, né? A gente não vê isso. Como eu falei, tem muitas situações em que nós queremos agir na nossa própria carne, agir na nossa própria vontade. E o que os salmos nos mostram coloca isso diante de Deus. Então, muitas vezes a gente está lidando com homens ímpios, né, que querem nos fazer mal, muitas vezes até fisicamente, né, se conseguirem. E eu entendo que a gente tem que colocar essa situação diante de Deus. Exatamente, o Senhor vai julgar. É o Senhor que permite essa situação. Se o Senhor quiser eliminar da maneira que o Senhor... É o Senhor. Mas a ideia que eu também sinto no salmista é que ele não esconde. Se ele está realmente desejando que... Senhor, mata esse homem, está me fazendo mal. Ele não tem esse tipo de barreira com Deus. Ele fala, Senhor, esse é o meu desejo. E se o Senhor fizer, amém. O Senhor conhece o meu coração. E muitas vezes Ele pode converter aquela pessoa. Por que não? Né? Eu não vou ficar... Mas eu vejo assim, não seria errado, mas eu creio que a gente tem que colocar isso para Deus. Deus agir da maneira dEle, do modo dEle, do jeito que Ele permitir acontecer. E nós temos que nos submeter a isso também. Pastor Davi, apenas um testemunho que tem me feito muito bem para a minha vida é a memorização dos salmos. Sim. Então eu já começo o dia memorizando os salmos. E eu tenho percebido que isso
faz uma diferença muito grande na minha disposição diária, durante todo o dia de adoração, de oração, e me torna mais disponível para buscar o Senhor. Faz muito bem para mim. Então, é apenas um testemunho. Amém. Isso é guardar as palavras no coração. Isso nos ajuda a meditar, né? Tá lá com as palavras de Deus na nossa mente. Obrigado. Acho que... Tem mais alguém? Nosso tempo já... Muito obrigado pela atenção dos irmãos. Eu espero que isso possa ajudá-los. Se você quiser, eu posso compartilhar com vocês todos os slides. Eu sei que tem coisa ali que não tem ali na sua apostila, as frases e tudo mais. Só me fala, eu posso passar no seu pendrive aí, tá bom? Se você desejar, pode falar comigo. Muito obrigado, irmãos.